Então, Ellen teve uma ideia. Ela perguntou se Helena queria que ela levasse Anthony até a sua casa até ela terminar o seu expediente, já que ela não poderia cuidar dele naquele instante. Helena agradeceu e aceitou a sugestão da irmã, e essa foi a pior decisão que ela poderia ter tomado. Antes de começar, nos ajude a divulgar esse vídeo clicando no botão de curtir. Dessa maneira, o YouTube entende que o conteúdo é bom e recomenda o vídeo para outras pessoas. Eu conto contigo. Vamos para o vídeo. Quando Anthony Moraes nasceu, a mãe do pequeno Helena sempre teve grandes expectativas de que ele se tornaria alguém bem-sucedido na vida. Ela ainda não sabia como e nem o que ele seria, mas confiava em seu garoto. Aquele era um pressentimento de mãe. Eles moravam no estado de São Paulo, no Brasil. Helena criou Anthony sozinha, pois ela era viúva. Seu marido Jordan morreu alguns dias após o nascimento de seu filho em um trágico acidente de caminhão. Infelizmente, ele não resistiu aos danos do ocorrido e faleceu algumas horas depois que foi internado. Na época, Helena foi aos prantos, pois o sonho do casal era ter um filho. E logo quando eles haviam conseguido, aconteceu essa infelicidade. O lado bom era que alguns parentes da família eram bem ativos. Os tios de Anthony, irmãos de Jordan, viviam na casa de Helena. Eles iam visitar o amado sobrinho e mimar o garoto. Durante a sua infância, o pequeno recebeu muitos presentes não só dos tios por parte de pai, mas também da irmã de Helena, que não ficou para trás. Mas Anthony tinha um comportamento incomum às vezes. No mesmo tempo que ele estava sorrindo e brincando, absolutamente do nada ele ficava sério e não sorria mais para seja lá quem estivesse com ele. Nessa época, ele era muito novo e achavam que o motivo dessa atitude era porque a criança era mal-humorada. Logicamente, ele não ganhou esse apelido por maldade da família. Era apenas uma brincadeira. Porém, os anos se passaram e Anthony continuou daquela mesma maneira. Além disso, sempre que o garoto lia um livro infantil ou um gibi, ele ficava repetindo a história do livro várias vezes. O interessante era que o garoto não errava praticamente nenhuma parte da história. Ele contava como se ele mesmo tivesse criado a mesma. Helena achava aquilo muito interessante e disse que o menino seria muito inteligente quando ele crescesse. Helena precisava deixar o garoto com a tia, que era a sua irmã, para ela conseguir trabalhar. Helena e Ellen eram irmãs gêmeas e aparentemente ela era a tia que mais amava o sobrinho. Podemos tirar essas conclusões pela maneira como ela tratava o menino. Provavelmente, o motivo desse comportamento da mulher era porque ela simplesmente perdeu 2 filhos durante a gravidez. E como se não bastasse, as 2 gravidezes foram acidentais com relacionamentos que a mulher teve no decorrer de sua vida. Porém, Ellen sempre decidiu que queria ter filhos. Ela cuidava de Anthony como se ele fosse o seu filho, tanto na hora de dar amor, como também na hora de dar broncas e educar o menino. Deixar de castigo e mimar era o seu trabalho. Helena sabia disso. Ela conhecia os traumas que a sua irmã teve durante o passado e por isso aliviava para ela. Achava muito bom deixar seu filho com Ellen, pois assim, não só teria alguém confiável para cuidar do menino, como também poderia ajudar a irmã a superar o passado e ganhar confiança para se casar e ter o seu próprio pequeno ou pequena. Ao fim da tarde, Helena chegava na casa da irmã para pegar o seu querido filho de volta. E esse era o momento mais triste para Ellen. A mulher morava sozinha e no momento não tinha vontade de entrar em um novo relacionamento, pois ainda tinha más lembranças do seu triste passado. Helena reconhecia a tristeza da irmã e a consolava dizendo: "Amanhã ele está aí novamente, não seja boba." Dizia isso e sorria em seguida. Ellen retribuía o sorriso e se despedia. Depois disso, Helena voltava para sua casa tranquilamente, mas o que ninguém sabia era que ao voltar a ficar sozinha em casa, Ellen chorava em segredo. As coisas continuavam indo bem para a família, mas o pequeno Anthony permanecia da mesma maneira. Porém, outras coisas foram acontecendo. Próximo de completar 6 anos de idade, o garoto parou de interagir quando seus familiares conversavam com ele. O menino apenas ficava sério. Helena começou a ficar preocupada. Não somente ela, seus tios e seus parentes também ficaram confusos perante essa situação. Por outro lado, Anthony continuava a decorar as coisas de uma forma surpreendente. Ele gostava muito não só de ouvir, mas também de ler histórias. Ficava horas em seu quarto lendo. E as suas repetições das histórias para terceiros ficava cada vez mais precisa. Se você está achando essa história bastante curiosa até aqui, nos ajude a levar ela para outras pessoas. Basta clicar no botão de curtir o vídeo. Bora continuar!
Helena se vê obrigada a levar o menino a uma clínica a fim de descobrir se ele estava com algum problema. Mas a questão era que Anthony não reclamava de nada, nem de dor ou algum incômodo. E foi essa a resposta dos exames e diagnósticos do médico. Sendo assim, ela foi orientada a deixar a criança continuar vivendo e crescendo. E foi isso que a Helena fez. Afinal, ela tinha que agradecer, pois o seu filho não estava sentindo nada de ruim naquele momento. Provavelmente, essa seria apenas uma preocupação boba. Esse foi o seu pensamento. O garoto passou a frequentar a pré-escola e, por um lado, os professores ficaram impressionados com a habilidade do menino de aprender as simples coisas ensinadas a princípio quando passavam uma tarefa simples que condizem com os pequenos daquela idade. Anthony não conseguia fazer logo de primeira, mas ele não parava até ele conseguir, e quando ele conseguia, não esquecia nunca. Sua professora enxergou um enorme potencial no garoto, e por isso, ela passou a dar mais tarefas e livros para testar o desenvolvimento de Anthony. Era simplesmente incrível o fato de ele conseguir dar conta de tudo que a professora passava a ele. Mas, por outro lado, ela também não conseguia se comunicar direito com o menino, que passava 90% do tempo calado e evitava até mesmo o contato visual com a mulher. Sua professora praticamente não lembrava de como era a sua voz. E embora ela insistisse para que o garoto falasse, essa era uma das únicas coisas que ela não conseguia induzi-lo a fazer. Mas o problema maior não era a dificuldade de criar um relacionamento com a sua professora, e sim o fato de que ele não conseguia construir um relacionamento com seus colegas de classe também. O jovem passa todo o tempo sozinho, e mesmo em dias específicos escolhidos para os pequenos brincarem, dias esses chamados de Dia do Brinquedo, ele brincava sozinho. A professora pôde observar alguns meninos e meninas chegando até o garoto e tentando chamá-lo para brincar junto. No entanto, ela percebeu que Anthony tinha uma atitude diferente quando isso acontecia. O menino simplesmente não sabia o que responder e ficava olhando para os lados como se não conseguisse interagir com a situação. A professora achou importante informar esses detalhes para a mãe do menino. Todavia, Helena estava mais ocupada do que nunca. A demanda em seu trabalho estava muito alta e, consequentemente, o tempo dela com o filho também se tornou muito curto. Basicamente, ela levava Anthony para a escola pela manhã e já saía para o trabalho. E então, em seu primeiro intervalo, ela buscava o menino e o levava diretamente para a casa de sua tia Ellen, que trabalhava no período da manhã. Helena só conseguia voltar a ver o seu filho quando ela ia buscá-lo na casa de sua irmã. A essa altura, já era por volta das 8h30 da noite, pois Helena saía do trabalho às 8 horas da noite e precisava encarar o longo trajeto até a casa de Ellen para finalmente conseguir pegar o seu filho. Para Ellen, isso não era problema algum, afinal, ela adorava ficar com o garoto. Mas para Helena, a situação estava ficando cada vez mais difícil. Ela sentia falta de seu filho e seu tempo com ele, que foi reduzido a quase nada, pois na maioria das vezes que ela chegava para buscá-lo na casa de Ellen, o menino já estava dormindo, acordando apenas no dia seguinte para voltar à escola. Mas Helena não podia deixar o seu trabalho naquele momento. Ela estava em um momento bom por lá e tinha acabado de receber uma promoção. A questão era que ela precisava do emprego para conseguir se manter bem com o seu pequeno, mas em troca disso, ela não podia interagir com ele nem participar de muitas reuniões. A professora tentou solicitar a presença de Helena várias vezes, mas sem sucesso, e então a mulher pedia para que Ellen comparecesse em seu lugar e depois a informasse. E assim foi. Ellen passou a participar das reuniões no lugar de Helena e fazia todo o acompanhamento do menino. A professora informou sobre o comportamento de Anthony para Ellen. Ela chegou a comentar que Helena já tinha levado o garoto para ser diagnosticado e verificar se ele sentia alguma coisa. A professora então sugere que o leve a um profissional de saúde psicológica para averiguar se ele está passando por alguma coisa que não consegue contar. Você consegue imaginar qual seria o problema de Anthony? O que você faria no lugar de Helena para ajudar o seu filho? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários. Ellen conversou com a sua irmã sobre aquilo. Ela passou a ficar mais preocupada com o filho e disse que faltaria um determinado dia da semana para que pudesse levar o menino ao médico novamente, seguindo as orientações da professora. Mas Ellen, sabendo do tamanho da responsabilidade que Helena tinha em seu trabalho, sugeriu que ela mesma o levasse. Isso não seria problema nenhum para ela, afinal, Ellen adorava ficar e cuidar do sobrinho, e quanto mais tempo ela pudesse ficar, era melhor para a mesma. Helena ficou receosa, pois achava que ela estava se privando muito da vida de seu filho. Ela mal conseguia ficar com o pequeno para momentos de lazer e agora não conseguiria ficar com ele nem para cuidar de sua saúde.
Mesmo assim, ela não teve outra opção a não ser aceitar a ideia de sua irmã. Ela ficou tranquila com aquilo, pois quem estava cuidando do garoto não era um estranho, e sim a sua irmã. Helena ficou extremamente grata a Ellen, que respondeu que aquilo não era nada. A sua inscrição e ativação do sininho é muito importante, pois assim você não deixa de receber nenhum dos próximos vídeos. Por isso, se inscreva. Nós temos conteúdos todas as semanas. Estou contando com você. E então, mais uma vez o menino é levado ao médico a fim de tratar o mesmo problema, mas dessa vez com um profissional diferente do anterior. Anthony é levado ao psiquiatra e assim Ellen expôs toda a situação, desde o fato de o menino decorar e contar todas as histórias para ela, sua irmã e seus demais tios, até o fato de ele parar de responder do nada, apenas ficando sério. Ela também expôs a sua situação na pré-escola, onde o menino tem um ótimo desenvolvimento educacional, no entanto falha quando falamos de fazer amizades. As pessoas que estavam ao redor do pequeno sabiam o quanto era importante criar laços de amizade e o quão prejudicial era uma vida sem amigos. Essa era uma das maiores preocupações de Helena. Não queria que seu filho crescesse super inteligente, mas sem amigos. Depois de ouvir a história e fazer algumas análises medicinais, o doutor finalmente chegou à sua conclusão. Anthony foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo leve. Ao ouvir isso, Ellen se assustou. Não esperava que se tratasse de um real problema psicológico. Todavia, o doutor explicou que esse não era motivo para a família tomar medidas drásticas em relação à criação do garoto. Embora tenha sido diagnosticado com autismo, era bastante leve e a tendência era que diminuísse cada vez mais no decorrer de sua vida. E isso o tornou capaz de continuar vivendo uma vida comum como qualquer outro jovem. O doutor vai além quando diz que o garoto se tornaria um gênio, assim como Lionel Messi, que também compartilha do mesmo problema, mas mesmo assim se tornou o gigante jogador de futebol que é hoje. O exemplo dado pelo doutor a Ellen a acalmou. Bastaria apenas ter cuidado com o garoto durante a sua infância e conduzi-lo para os caminhos certos. E então Ellen conta para Helena que revelou para a família e todos os relacionados como a professora de Anthony. A reação de Helena no início foi ainda pior do que a de Ellen. Mas assim como o doutor explicou a situação para a moça, ela também explicou à sua irmã, alegando que não precisava se preocupar, pois o menino ficaria bem e se tornaria um gênio se permanecesse no mesmo caminho. O argumento acabou acalmando mais a Helena. Os tios e demais parentes do menino passaram a visitá-lo com maior frequência, pois queriam estar perto do garoto e ajudar com o seu desenvolvimento. Como já citado, Anthony tinha uma ótima família. Porém, ainda existia um problema. Helena queria se manter perto de seu filho durante a sua criação. Ela sentiu essa necessidade. Mas como ela poderia fazer? Afinal, ela ainda morava sozinha, de modo que ela mesma precisava cuidar do trabalho de fora, de dentro e levar o alimento para casa. No lugar de Helena, qual seria a sua atitude? Ia deixar as coisas do jeito que estão ou tentaria mudar de algum jeito? Comente aí que eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. Helena expôs a sua situação para alguns familiares e foi daí que surgiu a solução. Sua tia, Dona Lúcia, a chamou para trabalhar em sua loja junto com ela. O horário era bastante atraente e o salário era um pouco abaixo do que ela recebia, mas em compensação, ela poderia passar tempo com seu filho novamente, de modo que apenas a sua manhã estava comprometida. Ela continuaria levando o garoto à escola e poderia ir buscá-lo direto em sua saída do trabalho. Sem perda de tempo, Helena aceita a proposta de sua tia. A loja da senhora estava crescendo, o que era mais uma boa notícia para Helena. Quem não gostou muito de receber essa notícia foi Ellen. A mulher já estava acostumada a cuidar do menino diariamente e em alguns momentos ela até pensava que o garoto era o seu filho. No entanto, a mulher não podia fazer nada para evitar, sendo obrigada a voltar à realidade de viver sozinha em sua casa. Muitas pessoas incentivaram Ellen a se envolver em algum relacionamento, afinal, ela ainda era jovem. Mas os relacionamentos passados que a jovem teve não a ajudaram a se motivar. Certa vez, ela foi até convidada para morar com a sua irmã, mas Ellen achava que seria um fardo se fizesse isso. Atrapalharia no caso de sua irmã resolver se casar de novo. Além disso, ela não queria deixar clara a impressão de que ela estava com problemas. As coisas mudaram completamente para Helena. Agora, ela poderia ter uma vida ativa na vida de seu menino. Porém, as coisas foram de mal a pior para Ellen. Ela achava que poderia lidar com a situação. Cogitou até se mudar e tentar a vida em outro lugar, mas aquilo não adiantaria nada, não tiraria o vazio que tomava conta de seu peito, não mandaria sua tristeza embora e
também não a motivaria a começar um relacionamento novo, a não ser que ela não se mudasse sozinha, que ela não começasse uma vida nova sozinha. Essa ideia começou a tomar conta dos pensamentos de Ellen, que se repreendia em todos os momentos que pensava nisso. Você consegue imaginar o que vem a seguir? Consegue imaginar quais seriam as intenções de Ellen naquele momento? O que você acha que vai acontecer? Deixe a sua opinião nos comentários. Ellen já não aguentava mais reter esse pensamento. As lembranças que ela tinha dos vários anos que teve com Anthony ao seu lado vagavam à sua mente e a perturbavam todas as noites. Ela não precisava mais cuidar dele agora que Helena tinha mais tempo. E então, ela constrói o seu plano. Ellen se mudaria para um lugar bem longe de onde eles viviam, no estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, e levaria Anthony consigo. No fundo, Ellen não queria fazer aquilo e não achava correto, mas ela não conseguia mais lutar contra a sua solidão, e por isso tomou a decisão errada que poderia arruinar a sua vida. Ellen preparou tudo para sua saída da cidade. Ela se mudaria para outro país. Comprou passagens para o México e cuidou de outros detalhes para que as coisas não dessem errado. O plano dela foi mal arquitetado, mas ela teve tempo para juntar alguma quantia em dinheiro, comprar as passagens e cuidar dos detalhes burocráticos. Sabia que, depois que fizesse isso, não poderia mais voltar atrás. Ela não contaria nada para Anthony. A ideia era deixar o garoto pensando que ela fosse a Helena. O fato de as duas serem gêmeas e Anthony entender muito bem as coisas que acontecem ao seu redor facilitou muito para Ellen. Tudo o que ela precisava fazer era dizer a ele que por algum motivo qualquer, eles teriam que sair da cidade e se mudar. Ele não ia perguntar o porquê, ele não ia se negar a ir. Afinal, o garoto amava e confiava em sua mãe, e Ellen ia se passar justamente por ela. E então, em um determinado dia de aula, Ellen esperou algumas horas depois que Helena deixou o garoto na escola. Já com as malas prontas, tudo o que ela precisava fazer era pegar o garoto na escola e solicitar o transporte. E então, ela vai até a escola de Anthony e na secretaria ela solicita a saída do menino mais cedo. A situação era esquisita, mas Ellen alegou ser Helena, então não teve grandes dificuldades para conseguir o que queria. Logo Anthony estava em seus braços e assim ela pegou a mão do garoto e começou a caminhar. Ellen vendeu tudo o que podia para conseguir mais dinheiro, e isso incluiu seu carro. Desse modo, ela dependia de transporte público ou poderia optar por um táxi ou um Uber. Ela escolheu a última opção. Já estava um pouco distante da escola, e naquele momento, estava parada em pé esperando o carro que ela havia solicitado. Naquele momento, as pernas de Ellen tremeram ao ver um carro conhecido passando em sua frente. O carro foi parando aos poucos perto da mesma e os vidros foram se abaixando. A situação deixou Ellen cada vez mais nervosa. Quando os vidros se abaixaram, ela pôde ver quem estava no carro. Era a sua tia, chefe de Helena. Dona Lúcia perguntou o que estava acontecendo e por que Anthony estava com ela e não na escola. Sim, ela estava muito assustada e nervosa. No entanto, ainda não era tarde para ela inventar uma bela desculpa, pois até então ela tinha apenas tirado o garoto da escola. E o fato de ela ter alegado ser Helena não precisava chegar aos ouvidos de ninguém. Então, ela deu a primeira desculpa que conseguiu pensar naquele momento. Ellen diz que a escola havia ligado para ela porque o garoto não estava se sentindo bem e completou dizendo que eles ligaram para ela ao invés de Helena porque o número dela foi o primeiro que acharam na lista. Dona Lúcia perguntou o porquê da jovem não ter ligado para informar a sua irmã e ela respondeu dizendo que sabia que Helena estava trabalhando e não queria preocupar a irmã. Completou dizendo que ela estava indo visitar a sua irmã no trabalho naquele instante para falar sobre o ocorrido. Dona Lúcia achou o argumento da moça viável. Poderia soar estranho em alguns casos, mas a família confiava em Ellen, e então ela acabou não suspeitando de nada. Ellen conseguiu disfarçadamente cancelar o carro que ela havia solicitado quando faltava apenas 2 minutos para o mesmo chegar no local. Se ele chegasse, quebraria o argumento da moça, pois o destino do veículo era a sua casa. Mas ainda tinha um detalhe: o que o garoto tinha? E foi isso que Dona Lúcia perguntou enquanto ela dirigia até o local de seu estabelecimento, onde Helena trabalha. Ela ofereceu uma carona para Ellen, já que a mesma tinha o mesmo destino. A pergunta da senhora foi direcionada ao garoto. Ela perguntou o que ele tinha. Frio na barriga. Essa foi a sensação que Ellen sentiu no momento. Sabia que seu sobrinho responderia a verdade. Mas Ellen também sabia que ele poderia dar a resposta que alguém pediu para ele dar, no caso de perguntarem algo do gênero.
No momento em que Ellen estava caminhando com o garoto logo após saírem da escola, ela pede ao pequeno que, se caso perguntassem o porquê de eles terem saído mais cedo, ele respondesse que sentia dor de barriga. Ela fez isso para se precaver no caso de ocorrer qualquer imprevisto como o que aconteceu. Anthony, que tinha uma boa memória e obediência à sua tia, respondeu exatamente o que ela pediu. Eu estava com dor de barriga. Essa foi a resposta do garoto. Ao ouvi-la, Ellen suspirou internamente em sinal de alívio. Ao chegar no local, Ellen revelou a Helena o suposto motivo do menino estar ali naquele momento. A mãe de Anthony não gostou nada de saber que a escola não havia comunicado ela. Agradeceu à irmã pela preocupação e completou dizendo que, se algo do gênero voltasse a acontecer, queria ser informada. Ellen apenas concordou. Helena cogitou ligar para a escola naquele momento, mas Ellen permaneceu dizendo que não precisava, pois a mesma já tinha repreendido os funcionários por causa daquilo. As coisas fugiram do controle de Ellen. Naquela altura, ela perderia o voo de qualquer maneira, mas ela não teria mais essa oportunidade, e seria uma questão de tempo até descobrirem a mentira dela. E quando descobrissem, as coisas ficariam mais complicadas para o lado dela. E então, ela precisava fugir de qualquer forma, mas não queria ir sem o Anthony. Então ela tem uma ideia. Ela perguntou se Helena quer que ela leve Anthony até a sua casa, até sua irmã terminar o expediente, pois o garoto supostamente estava sentindo dor e ela não poderia cuidar dele naquele instante. Helena agradeceu e aceitou a sugestão da irmã. A pior decisão que ela poderia ter tomado. Ellen tinha a chance perfeita naquele instante, e então Ellen levou seu sobrinho para sua casa. Ao chegar lá, ela explicou ao garoto que eles dois fariam uma viagem bem longa, mas essa seria uma viagem surpresa, então ele não podia contar a ninguém. Depois de dizer a mentira para que Anthony não causasse nenhum problema para ela, Ellen imediatamente pegou o celular e procurou por outras passagens de avião para o México. Essa era a única forma de ela conseguir cumprir o seu objetivo de chegar ao país. As passagens de avião eram caras. Ela ia sofrer um grande prejuízo depois que repetisse a compra, principalmente para voar no mesmo dia. Porém, ela não tinha mais opções. Faltava pouco para Helena sair do serviço. Ellen tinha que agir rápido. Enquanto isso, Helena ainda estava indignada com a situação e preocupada com seu filho, pois em sua cabeça ele estava com dor. Depois de pensar um pouco na situação, Helena tentou se lembrar de quando ela deu o número de sua irmã para a escola ligar, pois mesmo ela o deixando na casa de Ellen para que a mesma cuidasse do garoto inúmeras vezes, ela não se lembrava de ter fornecido seu contato para a escola. Afinal, quem sempre buscava o garoto era a própria Helena. Até que Dona Lúcia fez um comentário que fez Helena refletir muito. Ela disse: "Engraçado, quando é a escola ligando, a Ellen atende o celular. Sempre quando tentamos ligar para ela, cai na caixa postal, porque ela disse que o celular dela está com problemas com o sinal." Sim, isso era verdade, e a sua irmã não tinha telefone fixo. Helena tinha um mau pressentimento, mas não sabia dizer o que era aquela sensação. De qualquer maneira, ela decidiu que ao fim do seu expediente, ela visitaria a escola para reclamar sobre o fato de não a avisarem sobre o seu filho. Ellen já estava a caminho do aeroporto dentro do carro. A viagem até lá era consideravelmente longa, mas certamente daria tempo antes que Helena saísse do trabalho. Ao fim de seu expediente, Helena dirigiu direto para a escola de Anthony. Ao chegar lá, ela precisou esperar um pouco na fila, pois haviam outros pais tratando seus respectivos assuntos. Quando finalmente foi a vez de Helena, ela começou a explicar sobre a importância de a manterem informada a respeito das coisas que acontecem com seu garoto. Mesmo que avisassem outra pessoa, não podiam deixar de avisá-la também. A mulher era a mesma que atendeu a Ellen mais cedo. Ela estava ouvindo sem entender, até que perguntou sobre o que a mulher estava falando. Helena conta que estava falando a respeito do suposto ocorrido mais cedo. No entanto, a mulher nega, dizendo que ela havia pedido para que seu filho fosse liberado mais cedo. Ao saber do real acontecimento, Helena fica confusa e desesperada. Ela estava trêmula, mas sem dizer mais nada à secretária, apenas pegou o celular e tentou ligar para sua irmã sem sucesso. Helena pergunta desesperada para a moça se eles tinham o contato de sua irmã Ellen. E a mesma, depois de verificar, responde negativamente, alegando que eles não têm o telefone dela. Helena começou a passar mal, sua pressão caiu. Quando a moça que a atendia soube do real acontecimento, imediatamente chamou a polícia. Eles foram até a casa da mulher, mas nada encontraram. A polícia investigava para onde Ellen poderia ter ido.
Enquanto Helena estava aos prantos ao lado de alguns familiares, ninguém acreditava que Ellen seria capaz de fazer tal coisa, muito menos Helena. Ela confiava em sua irmã. Foram anos e anos que ela deixou Anthony com ela e nunca houve problemas antes. Achava que aquilo estava ajudando a irmã a lidar com o seu passado. Ela não conseguia parar de chorar, pois achava que nunca mais conseguiria ver o seu filho. Ellen estava pronta para embarcar no avião junto de Anthony, que a acompanhava. Afinal, ela conseguiu, teria uma nova vida ao lado de seu sobrinho e poderia criar ele sendo a Helena. Ela deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro e Ellen parou de andar. E Anthony ficou sem entender. A mulher passou a refletir sobre o seu passado, sobre o que ela estava fazendo. Ellen não queria o mal de sua irmã, não queria o mal de sua família. Sim, ela se arrependeu. Ela perdeu dinheiro e bens materiais, perdeu 2 viagens caras, mas ela não faria aquilo. Ellen resolve voltar. A sua ideia era fingir que nada aconteceu e explicar que ela apenas fez um passeio com o sobrinho. Quando estava chegando em sua casa de táxi, ela viu as viaturas ao redor do local. Ela sorriu ironicamente, pediu para o motorista parar um pouco antes e então desceu do carro e ordenou que Anthony caminhasse até a casa. Alguns policiais que estavam lá fora perceberam a presença deles, e então Ellen saiu correndo, abriu a sua bolsa e sacou uma caneta pontuda que estava lá. Ela tiraria a sua própria vida, não suportaria olhar para o rosto de sua irmã novamente. Ellen para de correr e se prepara. Quando ela ia tirar a sua própria vida, ela é surpreendida com o som de um disparo. O policial atingiu a sua perna. A visão da mulher escureceu. Ellen foi levada ao hospital e em seguida foi presa. A história não acabou nada bem para ela. Helena acabou criando um sentimento de desprezo por conta da atitude de sua irmã. Ela tomou conhecimento do seu arrependimento, mesmo Ellen se negando a falar com ela por conta de sua vergonha. E chegamos ao fim de mais uma história. Infelizmente, ela não terminou totalmente bem, mas a boa notícia é que Ellen se arrependeu do que fez, e depois que cumprir a sua pena, poderá recomeçar uma nova vida. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você em sua tela nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo!